Olha, desde que ele começou a funcionar lá em 2022, o telescópio espacial James Webb tem deixado a comunidade científica, assim, de cabelo em pé. É que esse equipamento é uma verdadeira revolução, quase uma máquina do tempo, sabe? E ele está mandando mais imagens que estão abalando os próprios alicerces daquilo que a gente achava que sabia sobre as nossas origens. Pois é, essa é a pergunta que está ecoando por aí nos corredores da astronomia. Aquela ideia clássica de que o universo surgiu de uma explosão gigante está tão enraizada que parece verdade absoluta. Só que as novas observações do James Webb acenderam um alerta. E se a história não for bem assim? Então, bora mergulhar nesse mistério. A gente está praticamente abrindo um caso de detetive cósmico, onde a nossa teoria mais fundamental sobre a origem de tudo virou a principal suspeita. A história que contaram pra gente por décadas pode, afinal de contas, não ser a história completa. Essa é a história oficial que todo mundo conhece. Um pontinho de matéria que, de repente, expande. Um universo que vai esfriando e, centenas de milhares de anos depois, permite que as primeiras estrelas e galáxias comecem a se formar, gradualmente. Mas, e se o começo foi diferente? E aqui a gente tem a primeira grande reviravolta no caso. O nosso detetive principal, o James Webb, está mostrando um conflito direto entre a teoria e o que ele está vendo. As imagens não só questionam a ideia de uma expansão constante, como também, e isso é o mais chocante, mostram estruturas cósmicas que simplesmente não deveriam estar lá. Vamos agora dar uma olhada mais de perto nessas pistas que não se encaixam na linha do tempo que a gente conhecia. São essas anomalias que estão forçando todo mundo a rever o nosso modelo do universo. 6. Esse número aí, ele está no centro de todo o mistério. O James Webb encontrou 6 galáxias gigantescas que, segundo o modelo do Big Bang, não poderiam existir tão cedo na história do universo. O ponto crucial aqui é o seguinte: galáxias não nascem do dia para a noite. São estruturas imensas com bilhões de estrelas. Então, encontrar 6 delas, maiores que a nossa Via Láctea, já prontinhas quando o universo tinha só uns 500 milhões de anos, isso desafia tudo o que a gente pensava sobre evolução cósmica. É tipo encontrar uma pirâmide totalmente construída minutos depois da fundação do Egito Antigo. Simplesmente não bate. E como se galáxias impossíveis já não fossem o suficiente, o caso apresenta um paradoxo ainda mais direto. Uma contradição de tempo que parece quebrar as regras mais básicas de tudo. Esse slide aqui ilustra o problema perfeitamente. A estrela HD 140283, que apelidaram de Matusalém, tem uma idade estimada de 14,46 bilhões de anos. Só que, pelos nossos cálculos, o universo inteiro tem 13,8 bilhões de anos. Como pode existir algo mais antigo que o próprio tempo? É uma anomalia que a cosmologia padrão simplesmente não consegue explicar. Mas a investigação cósmica do James Webb não para só nas origens do universo, não. Ele também está nos ajudando a responder outra das maiores perguntas da humanidade. Estamos sozinhos? Então vamos abrir agora um segundo arquivo de caso, igualmente fascinante. O nosso próximo ponto de interesse é K218b, um exoplaneta que fica a mais ou menos 120 anos-luz daqui. Foi lá que o James Webb fez uma descoberta que tem o potencial de mudar absolutamente tudo. Usando uma técnica chamada espectroscopia, os cientistas conseguiram analisar a atmosfera desse planeta. Eles encontraram metano, dióxido de carbono, hidrogênio, mas foi a detecção de um quarto gás que deixou a comunidade científica global em alerta máximo. E aqui está o pulo do gato, o sulfeto de dimetila, ou DMS. Aqui na Terra, essa substância é produzida quase que exclusivamente por seres vivos, tipo o fitoplâncton nos oceanos. Achar isso na atmosfera de um planeta distante é o que a gente chama de uma potencial bioassinatura, uma arma do crime química que aponta para a existência de vida. A importância dessa descoberta é gigante. É um marco histórico de verdade. Pela primeira vez, a gente não está só procurando por condições para ter vida. A gente encontrou um produto químico que, até onde sabemos, é um subproduto da própria vida. Claro, a ciência funciona com muita cautela. Alguns especialistas levantam a possibilidade do DMS ter vindo de processos não biológicos que a gente ainda nem conhece. O caso está longe de ser encerrado. O que hoje é um sinal isolado e incerto precisa de muito mais dados para se tornar uma confirmação, sabe? O que essas descobertas mostram, no fim das contas, é que elas não são um ponto final. Pelo contrário, são o começo de uma nova era de exploração. Cada resposta gera umas 10 novas perguntas, nos empurrando cada vez mais para o grande desconhecido.
E o James Webb não está sozinho nessa missão, não. A Agência Espacial Europeia já lançou o Euclid e a NASA já está preparando para lançar o Nancy Grace Roman em 2025. É uma verdadeira frota de detetives cósmicos se unindo para desvendar esses mistérios. Essas novas evidências estão forçando a ciência a pensar em teorias que antes eram coisa de ficção científica. A ideia de que o nosso universo possa ter nascido de um buraco negro em outro universo, ou a própria existência de um multiverso, isso não é mais só especulação, são hipóteses que agora precisam ser exploradas a sério. No final, talvez a maior lição de todas seja a da humildade. O universo está mandando mensagens e só agora a gente está começando a ter as ferramentas para ouvir. E cada imagem nova nos lembra que nossas certezas estão se desfazendo e que a única coisa que a gente sabe com certeza é que a gente não sabe quase nada. Isso nos leva à pergunta final. Se a história que a gente sempre contou sobre de onde viemos estiver errada, e se o silêncio do cosmos for quebrado, isso redefine completamente o nosso lugar no universo. Olhar para o espaço, no fim das contas, talvez seja a melhor forma de entender o que tem aqui dentro da gente. A investigação continua.